No ano de 2026, nós estamos debaixo de uma palavra profética. Sobre nós, nesse ano, vamos viver o sobrenatural do Senhor. E assim como Elias, para viver o sobrenatural, teve que restaurar, reedificar o altar com 12 pedras, nós estamos ao longo desse ano de 2026, restaurando virtudes, para que nós possamos deixar o nosso altar pronto para o Senhor manifestar a glória dele. No mês de maio está sendo falado sobre amor. E o mês de maio é um mês com datas comemorativas muito importantes. Na sexta-feira, agora dia 15, comemorou-se no mundo o Dia Internacional da Família. Um momento para olharmos para a nossa casa, olharmos para os nossos, refletirmos sobre os nossos relacionamentos. Na semana passada, nós tivemos o Dia das Mães, o Dia Internacional do Dia das Mães. Nós falamos sobre isso, na ministração pela manhã eu contei um pouco da história, do início do Dia das Mães. E no dia 1º desse mês, 1º de maio, nós tivemos uma outra data significativa, que foi o Dia do Trabalhador. Eu não estive aqui no domingo, não ministrei a palavra no domingo, dia 3, mas se eu estivesse, provavelmente eu ministraria essa palavra que eu vou ministrar hoje, que eu vou falar sobre trabalho. E como isso se encaixa nesse tema, amor. O título da palavra de hoje é Avodá, trabalhando e adorando com amor. Nós já vamos entender esse termo. Mas antes disso, eu gostaria de contar uma história, brevemente, sobre o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, Dia Internacional do Trabalhador. Não sei se você sabe, mas essa data iniciou em 1886, quando no dia 1º de maio, lá nos Estados Unidos, a classe trabalhadora organizada pelo movimento sindicalista, pelo socialista, pela frente, a corrente de pensamento anarquista, sobre outras frentes, classes operárias que tinha naquela época, pelos imigrantes que vieram de outros países para trabalhar nos Estados Unidos, que chegavam a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, sem ter um dia de repouso, sem ter um dia de descanso. Então, organizado por essas lideranças, lá nos Estados Unidos, no dia 1º de maio de 1886, houve uma greve a nível nacional, de âmbito nacional. E isso trouxe uma revolução, um estrago na economia, porque muitas áreas foram paralisadas por conta dessa greve. 3 dias depois, no dia 4 de maio, essas mesmas lideranças reuniu todo o povo numa praça em Chicago, chamada Haymarket. E ali eles se reuniram para realizar um protesto principalmente um protesto contra a postura da polícia no dia 1º de maio, porque houve repressão, houve uso de autoridade, de força, e eles então se reuniram ali naquela praça para poder protestar. E o protesto ia pacífico, até que próximo do final, alguém solta uma bomba no meio da praça. Policiais morrem, civis morrem, e ali começa um tiroteio. Muitas pessoas ficam feridas. As autoridades então prendem 8 líderes daquele movimento, a maioria deles anarquistas, mas quase todos socialistas. Eles prendem. 4 desses 8 são condenados à morte, são executados. Um deles se suicida na cadeia porque não queria ser morto por eles. E os outros 3, então, vão presos. No ano de 1889, 3 anos depois do que aconteceu esse fato, um braço do socialismo, chamado Second International,
Esse braço, ele reunia pessoas, pensadores, para poder lutar contra a causa operária. Dentre os líderes desse movimento, estava Engels e Lenin. Para quem estuda a história, sabe o peso que esses nomes têm para a humanidade, para a sociedade, para o socialismo, para o cristianismo. Esse grupo, então, decide criar um dia mundial em homenagem à classe operária e aos mártires. Foram assim chamados os anarquistas e os socialistas mortos no dia 4, presos no dia 4 de maio. E então surge o dia de celebração universal do trabalhador, da classe operária, em homenagem aos mártires. Em 1924, o presidente do Brasil, Arthur Bernardes, edita um decreto tornando feriado nacional o dia 1º de maio. E no decreto está escrito, eu coloquei aqui uma imagem da foto de antigamente, mas depois, se você quiser pesquisar na internet, você encontra. Ele diz que o dia 1º de maio se torna feriado no Brasil em consagração à memória da luta da causa operária e dos mártires dessa luta. E assim surgiu o feriado do dia 1º de maio. Não sei se você conhecia essa história. E por que é que eu estou te contando isso? E talvez você possa até perguntar, o que tem a ver o trabalho com o culto? Eu vim na igreja para poder ouvir a palavra de Deus, e o que tem a ver essa história com o espiritual? E eu vou te dar uma resposta, avodá. A resposta para o que tem a ver o culto com o trabalho é avodá. Vamos ver isso na Bíblia. Ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Gênesis capítulo 2, versículo 8. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. Gênesis 2,15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo. A palavra hebraica que se traduz aqui, o cultivar, o trabalhar, é avodá. O Senhor, então, Deus coloca o homem no jardim que ele tinha criado dentro do Éden para avodá, trabalhar, cultivar e tomar conta dele. Tem um outro texto, em Êxodo, capítulo 10, versículo 13. Moisés e Arão foram ver Faraó novamente e lhe disseram assim: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a submeter-se a mim? Deixe o meu povo sair para me adorar. E qual que é a palavra hebraica que se traduz aqui no adorar? Avodá. Como pode uma mesma palavra representar trabalho e ao mesmo tempo significar adoração? Tem mais um texto que eu quero ler com você. Josué capítulo 24, versículo 15. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir aos seus deuses, aos quais os seus antepassados serviram além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. E qual é a palavra no hebraico que traduz serviremos? Avodá. Uma única palavra com 3 significados. Avodá, ela esclarece trabalho, ela esclarece adoração e ela esclarece serviço ao Senhor. Uma única palavra. E por que isso acontece? Porque para os hebreus
não existia distinção entre trabalho manual, cultivo da terra ou adoração ao Senhor. Quando Adão estava no jardim do Éden, a palavra Éden representa paraíso. Imagina, a terra era um paraíso porque não havia pecado. E dentro desse paraíso, Deus ainda coloca um jardim. Pensa, esse paraíso já é bom, mas havia um jardim, algo melhor ainda dentro do que já era bom. E Deus coloca Adão ali naquele lugar para ele poder cultivar, para ele poder trabalhar. Portanto, o entendimento dos hebreus era que o ato de trabalhar a terra, o ato de laborar, isso já era uma conexão direta com Deus, já era um relacionamento direto com o nosso Senhor. Quando alguém trabalhava, exercia a sua profissão, ele estava se conectando com Deus. Por isso, o trabalho se relaciona com a adoração, e a adoração se relaciona com o trabalho por conta do avodá. Mas aqui no Brasil, e no Ocidente em geral, nós fomos doutrinados, ensinados que um sou eu dentro da igreja, outro sou eu no meu trabalho. É como se tivesse uma chave de liga e desliga. Domingo, estamos na igreja adorando ao Senhor. O nosso palavreado aqui dentro da igreja é glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome dEle. E quando chega na segunda-feira, nós viramos a chave e agora nós somos aquela pessoa profissional. Nós temos ali a postura profissional. Em Israel não era assim. Não existia duas faces. Não existia duas pessoas. O Júnior na igreja tem que ser o mesmo do Júnior lá no trabalho. E o Júnior lá no trabalho tem que ser o mesmo Júnior aqui dentro da empresa, da igreja. E aí eu faço duas perguntas. A primeira: quem é você no trabalho? Ah, mas eu sou aposentado. Mas você trabalha na sua casa. Você limpa, você faz comida, você cuida dos filhos, dos netos. Quem é você exercendo a sua atividade? E uma pergunta, agora lembra do seu trabalho, lembra do seu patrão, lembra dos seus colegas de trabalho. Você é feliz aonde você está? Você é feliz no seu trabalho? Você é feliz com aquilo que te traz o sustento? Com aquilo que te traz o seu pagamento todos os meses, todas as semanas, por dia? Vou te fazer então uma outra pergunta. Como é você na igreja? Você é feliz na igreja em que você está? Você é alegre? Você, quando vai se arrumar para poder vir para a casa do Senhor, você faz como Davi? Alegrei-me quando me disseram, eu estou indo para a casa do Senhor adorar a Ele. Como é você? São pessoas diferentes? As pessoas do seu trabalho sabem que você é crente? Não estou dizendo que você vem na igreja Batista Missão Life, mas as pessoas do seu trabalho sabe que você é uma nova criatura que recebeu do Espírito Santo o dom, recebeu de Deus, da parte de Deus, o sacrifício de Cristo e teve uma vida transformada. As pessoas te reconhecem como alguém diferente, como alguém que leva a palavra do Senhor por onde quer que anda. Não são duas pessoas, é a mesma. Os hebreus trabalhavam adorando ao Senhor. E nós, do Ocidente, somos pessoas. É por isso que o título dessa ministração é Avodá, trabalhando e adorando com amor. Colossenses 3, 23. E tudo o que fizeres, trabalhem de bom ânimo,
como se fosse para o Senhor e não para os homens. Entendendo então que avodar não distingue trabalho de adoração, esse versículo faz mais sentido, porque a gente passa a entender que o que eu exerço, a minha profissão, eu não estou ali por conta do meu patrão, eu não estou ali por conta dos meus colegas, eu não estou ali só por conta do meu salário. Trabalhar é adorar ao Senhor. Nós conseguimos fazer isso, adorar a Ele trabalhando. Contudo, o mundo tenta colocar dentro de nós e até dentro da igreja uma cultura de escassez. E o que é uma cultura de escassez? É uma cultura de que nunca tenho o suficiente. Eu nunca tenho o suficiente. Em outras palavras, eu sou pobre. Eu não posso gastar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso sair com a minha família, eu não posso passear, eu não posso dar ela eu não posso dar à minha esposa um presente, eu não posso dar à minha família uma viagem, por conta da cultura da escassez. Eu gostaria, no final dessa ministração, de nós fazermos uma oração de arrependimento, pedindo ao Senhor perdão por todas as vezes em que eu me amaldiçoei. Quem nunca disse uma dessas palavras? O que eu recebo é uma mixaria, eu trabalho igual um condenado, dinheiro na mão é vendaval, pobre só trabalha para pagar conta, meu salário mal dá para eu comer, no meu serviço só tem cobra, aquilo ali é um inferno. O pobre não tem um dia de paz, a gente trabalha e só o patrão enriquece, o rico fica mais rico e o pobre mais pobre, bom xibom, bom. Só Deus para aguentar aquele local, aquele lugar. Dentro da igreja, do nosso convívio aqui com os irmãos, nesse lugar só tem gente falsa. Ali na igreja só fala de dinheiro. Crente é tudo igual. Na igreja todo mundo usa máscara. Tem irmão que é só crente dentro da igreja, ninguém me dá oportunidade. Aqui eu não faço nada, eu não sou bobo. Eu que não dou o meu dinheiro. Eu que não vou fazer parte disso. Cultura de escassez. E tem crente lavado e remido pelo sangue do Senhor com esse tipo de comentário na boca. Jesus ele disse que a boca fala do que o coração está cheio. O coração da pessoa está cheio de nada, cheio de escassez. Para ela se dar ao direito de liberar essas palavras. E Jesus faz uma advertência. Mateus 12:36. Eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão conta de toda palavra inútil, de toda palavra frívola, de toda palavra maldita. Quantas pessoas não vigiam o seu falar, falam sem pensar e muitas vezes amaldiçoando, e aqui é amplo esse tema. Só que como eu disse que a mensagem hoje é voltada para trabalho, então eu estou falando só sobre trabalho. Mas quantas pessoas amaldiçoam o seu cônjuge, amaldiçoam os seus filhos, amaldiçoam os seus pais, amaldiçoam a sua saúde, amaldiçoam os seus amigos, amaldiçoam o seu país, amaldiçoa os seus governantes, as autoridades desse país. Quantos de nós não emprestamos a nossa boca para o diabo? E Jesus está dizendo que de toda palavra mal falada nós vamos prestar conta.
Nós precisamos pensar antes de falar, pensar antes de liberar uma palavra. Jesus continua dizendo: porque pelas suas palavras vocês serão absolvidos, mas também pelas suas palavras serão condenados. Eu pequei, Senhor, perdoa o meu pecado. Como um louco eu agi assim. A minha palavra está abrindo os céus, que antes estavam fechados. Aquele buraco, aquela distância entre eu e Deus, que ocorreu quando eu pequei, por conta da palavra que sai da minha boca, a reconciliação. É por isso que o apóstolo Paulo diz que com o coração nós cremos, mas com a boca nós confessamos, para nós sermos salvos. A nossa palavra tem poder. Eu espero que amanhã, quando você estiver no ônibus, no Uber, no carro, indo de a pé para o seu trabalho, você lembre disso. Que palavra eu vou ministrar? O que eu vou dizer do meu trabalho? O que eu vou dizer da minha igreja? Avodar fala de propósito. Não é só trabalho. É trabalho, adoração e serviço. Não é só adoração. É adoração, trabalho e serviço. Não é só servir na igreja. É servir, adorar e trabalhar. São os três. Quantas pessoas têm ido só para um lado? Na igreja, avodar de adoração. No trabalho, não tem avodar, é só trabalho mesmo. E reclamando, e muito. Na hora do café, na hora do almoço, com aqueles colegas mais chegados do que a gente. É a cultura da escassez, é a percepção do copo meio cheio e meio vazio. A mesma pessoa, duas pessoas no mesmo ambiente, com as mesmas oportunidades, tomam decisões diferentes uma da outra. A escassez mais difícil de se combater é a escassez na mente. Eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter comida, eu posso não ter riqueza, eu posso não ter muita coisa, mas se a minha mente não for escassa, se a minha mentalidade não for uma mentalidade de escassez, eu tenho tudo que eu preciso para poder avançar, para poder vencer, para poder romper. Eu vou passar um vídeo bem rápido. Gostaria que você prestasse atenção nele. Como é que funciona a cabeça do Marcos olhando esse mimimi, a reclamação, murmuração? Primeiro, assim, cientificamente falando, o nosso cérebro ele foi programado para economizar energia. É por isso que você desiste, é por isso que você não quer ir treinar, é por isso que você reclama tanto, e tudo isso são padrões. E a boa notícia é que você não é os seus padrões. Você pode mudar os seus padrões. Você pode elevar os seus padrões. E ficar focando em reclamação não vai te levar para lugar nenhum. E eu vou falar essa parada para você, presta atenção. Você não tem problema na sua vida. Você levanta todo dia de manhã, você pisa no chão, você vê o sol nascer, você não precisa de ninguém para vir te dar água no meio de um podcast. Você só pega aqui, ó, pum, tomou. Você não precisa de ninguém para te vestir ou para te levar no banheiro para fazer suas necessidades básicas. O que você tem na sua vida são situações. E todas as situações a gente resolve, irmão. Então ficar reclamando não leva ninguém a lugar nenhum. Eu não sei se você conhece o Marcos Rossi. Eu até coloquei o canal dele aqui no Instagram, se depois você quiser. Siga ele, eu acho que vale a pena. Essa é a foto dele. Ele nasceu com deficiência desde a infância. Não tem braço,
não tem perna. E ele sempre diz, você não tem problema. E ele sempre diz para o outro, você não tem problema. Mas ele também não se vitimiza, ele diga, eu também não tenho problema. Eu tenho uma situação. E o que eu vou fazer com essa situação que eu tenho? Usar os recursos que estão ao meu alcance para poder agir. Não reclamar. Ontem o pastor colocou um vídeo desse no grupo de homens, desse mesmo rapaz do Marcos Rossi, também falando sobre isso, também falando sobre você não tem problema, eu não tenho problema. O que nos barra não é o ambiente, não são circunstâncias, é a nossa mentalidade, uma mentalidade escassa. Uma mentalidade de, como todo mundo fala, o mundo inteiro diz, romantiza a pobreza, romantiza o trabalho. Você fazer hora extra, você está enriquecendo o patrão, para quê? Deixa de ser bobo. Quem nunca ouviu, hora besta. O mundo inculca isso, amolda as pessoas desse jeito. E se a gente for levado pela massa, a gente também acaba pensando dessa mesma maneira. Vou dar adoração, trabalho e serviço, é a mesma coisa. Eu não posso amaldiçoar o meu trabalho e abençoar a minha igreja. Eu também não posso amaldiçoar o meu trabalho e amaldiçoar a minha igreja. Onde eu adoro ao Senhor, não é um ambiente, sou eu. Eu sou um adorador. Se eu estou na igreja, estou adorando. E se eu estou no meu trabalho, estou adorando. Se eu estou servindo ao Senhor lá na minha casa, estou adorando ao Senhor. Imagina uma pessoa dessa, sentada num vaso, e depois de fazer a sua necessidade, como que ele vai se limpar? A vida inteira dependendo de alguém. Se você entrar no canal dele, você vai ver ele mergulhando, andando de skate, dirigindo. Ele é palestrante, ele é cristão, evangélico. E você vai sempre ver ele falando, olha, você não tem problema, você tem situação. Usa os recursos que você tem, do jeito que você tem, e faça. Só não reclame, só não fique parado. Muralha de Jericó não caiu enquanto o povo estava murmurando, mas enquanto eles estavam adorando, enquanto eles estavam celebrando, o muro caiu, a coisa difícil caiu. O apóstolo Paulo, ele diz, não sejam conformados, ou seja, não aceitem a forma que o mundo dá, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Se você é cristão, aceitou Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, entregou a sua vida para Ele, você se tornou filho do Deus Altíssimo. Você não é um pobre, você não é um homem ou uma mulher de pensamento de escassez, de mentalidade de escassez. O Senhor, Ele te leva ao nível dEle, Ele nos eleva até a posição dEle, e nos faz assentar na mesa com Ele. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós precisamos ser transformados, e aqui, eu vou abrir um parênteses, porque no começo dessa ministração eu disse que às vezes, esse estudo que é feito no domingo pela manhã, ele não pode ser só conhecimento, ele tem que ser aplicado. Não pode ser só oratória, mas ele tem que ser vida, tem que gerar vida. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Trabalho não é castigo.
Quem aqui já aprendeu que o trabalho é consequência do pecado, lá de Adão e Eva? Que depois que Adão e Eva pecou, começou o trabalho no mundo? Não é. O avodá que nós lemos no segundo versículo aqui, lá no comecinho, o homem ainda não tinha pecado. E lá no Éden ele ainda cultivava. Então o que foi amaldiçoado não foi o pecado, não foi o trabalho. O que foi amaldiçoado foi a terra. E aí Deus diz para Adão o seguinte: olha, a partir de agora você vai ter que cavar a terra, pôr a semente dentro da terra, adubar, regar, colocar insumos, colocar veneno, proteger, para que aquela árvore cresça e dê fruto. Depois você vai ter que ir lá e colher, e aí sim você vai comer. A terra então, ela já não mais vai produzir frutos como produzia lá no Éden. Mas o trabalho continua, o avodá continua. O trabalho, o avodá era antes do pecado e continua sendo depois do pecado. A terra não, o trabalho não foi amaldiçoado. Não amaldiçoe o seu altar de adoração. Não amaldiçoe o seu avodá. E eu estou falando do trabalho. Não amaldiçoe a sua igreja também. O seu avodá, o seu local de avodá, o seu altar para adorar ao Senhor. Deus não se importa só com o que fazemos dentro da igreja. O nosso trabalho, conectado a Deus, tem o mesmo peso de uma adoração. Porque no meu trabalho eu estou reconhecendo Deus, é pela força do Senhor que eu estou aqui. O próprio Senhor disse que é Ele quem dá a semente na mão do semeador. Existe uma interação no meio do trabalho entre Deus e homem. Deus não está só preocupado se aqui no momento desse louvor que nós tivemos, desse momento de entrega do nosso coração, que nós levantamos as nossas mãos e nos entregamos a Ele. Deus não está preocupado só com o que nós fazemos nesse momento, Ele também se preocupa com o que nós fazemos amanhã, às 8 horas, 9 horas, na hora que a gente vai bater o ponto, lá na nossa empresa. Como eu posso ser aqui, adorando a Deus, e ser o oposto, lá no meu serviço, mentalidade de escassez, palavras inúteis saindo da minha boca, sendo proferida ali? E eu te pergunto, você adora a Deus aqui pela metade? Você adora a Deus aqui com um percentual menor do que você poderia? Você poderia adorar a Deus aqui com mais intensidade do que você adorou hoje, nesta manhã? E eu vou te fazer então uma outra pergunta: você trabalha no seu serviço com o potencial que você tem? Eu trabalhei com um rapaz, era muito engraçado, e ele usava um termo assim: a caneta caiu. A caneta caiu não, já não estou ligando para mais nada. Faltava uma semana para ele sair de férias, a caneta caiu. Não, quando eu voltar de férias eu resolvo isso. Como é você no seu trabalho? Você dá o potencial que você tem? Não, porque se eu fizer isso, eu estou enriquecendo o meu patrão. Eu estou sendo bobo. O seu trabalho é um local de adoração, a mesma entrega que você faz aqui na igreja, você precisa fazer lá. É para o Senhor, nós lemos ali Colossenses, é para o Senhor que nós estamos trabalhando. Quantas pessoas lamentam o salário que têm? Quantas pessoas reclamam porque ganham pouco? Mas aí vem a pergunta: e o que ele está fazendo para se desenvolver? Principalmente pessoas de uma certa idade começam a falar assim: eu não tenho mais cabeça para isso não.
Eu conheço gente mais novo do que eu, que a gente estava conversando sobre faculdade, e a pessoa fala, não tem cabeça para isso mais não. Como vai então esperar ter algo melhor, se a pessoa não tem uma entrega maior? Como eu vou receber mais unção do Senhor dentro da igreja, se eu me limito a só fechar os olhos e ficar escutando uma canção, música sendo tocada, lendo a letra aqui no telão? Esse é o momento de nós nos entregarmos a Ele, de nós abrirmos o nosso coração e nos derramarmos ao Senhor. Nós temos potencial para fazer muito mais, para ir além, da mesma forma que nós temos potencial para poder ir além no nosso trabalho, no nosso serviço. O ambiente nosso de trabalho, ele é um altar. Amaldiçoar continuamente o trabalho pode se tornar uma profanação do próprio lugar onde oferecemos as nossas vidas. Quanto tempo que você passa com a sua família? Quanto tempo você passa na igreja? Quanto tempo você passa no trabalho? Quanto tempo você passa no ônibus da sua casa para o trabalho? Ou na moto, no carro, no Uber? Quanto tempo você gasta? Desses todos que eu falei, eu tenho certeza que o maior tempo é no trabalho, no avodá. Como pode então ali não ser um lugar de adoração ao Senhor? O problema, eu sei que talvez você esteja pensando assim, mas está tirando a culpa do patrão, do sistema opressor, dos colegas ruins de serviço? Não, eu já vou falar disso. Mas o problema não é reconhecer dor real, porque talvez você trabalhe realmente num ambiente tóxico, com pessoas tóxicas, que te causam mais dor do que alegria e satisfação. E nós estamos aprendendo aqui nesta manhã que o nosso trabalho tem que ser avodar, tem que ser um local de alegria, de local onde a gente se sente bem para poder adorar ao Senhor, não pode ser pesado. A Bíblia não proíbe lamentar a injustiça. Salmos, Jeremias, está aí para provar o tanto de lamentações que nós temos. O problema é transformar a murmuração numa identidade permanente. Reclamar, reclamar e reclamar. Reclamo do meu trabalho, reclamo do meu salário. Mas e o que eu faço para poder sair? O exemplo do Marcos Rossi. Eu não tenho braço, eu não tenho perna, o que eu vou fazer? Reclamar, Deus não me ama, Deus não cuidou de mim, Deus não gosta de mim. Não reclame e use os recursos que você tem, o presente que Deus te deu, que é a vida, e viva. Nosso ambiente de trabalho é um altar. Não transforme o altar da sua avodar em um local de maldição contínua. Quem sabe você não vai perceber, se hoje você sente que o seu ambiente de trabalho é um lugar maldito, com pessoas malditas, que é penoso para você ir trabalhar. Quem sabe a partir de hoje, tendo esse entendimento do avodá, sabendo que você vai trabalhar fazendo 3 coisas ao mesmo tempo: servir, adorar e cultivar e trabalhar. Quem sabe o ambiente não melhora? E aí você perceba que não era o ambiente, é a cultura da escassez, a mentalidade da escassez. Nós passamos, o brasileiro em geral, 44 horas da semana no trabalho. Um culto que a gente vem aqui uma vez só durante a semana dá 2 horas. Ali eu arredondei, dá 95 em alguma coisa e 4 em alguma coisa. Mas eu arredondei para números inteiros. Então 4% do nosso tempo semanal a gente passa dentro da igreja. 96% desse tempo nós passamos no trabalho. Se trabalho, adoração é avodar, onde eu estou mais tempo adorando e trabalhando? No meu trabalho.
Como que eu posso ficar amaldiçoando? Como que eu posso ficar proferindo palavras negativas para o meu local de adoração onde eu passo mais tempo? Isso não significa viver resignado. Não estou dizendo que a gente tem que aceitar tudo. O patrão mandou você fazer 3 horas extra, a legislação fala que você não pode ultrapassar 2 horas. Eu tenho que aceitar porque senão eu vou perder o meu emprego. O patrão mandou você ir trabalhar nas suas férias, não pode, existe lei contra isso. Eu vou fazer porque senão eu vou perder o meu emprego. Eu não estou dizendo que nós devemos aceitar um ambiente tóxico, mas se a gente percebe que ali não é o nosso lugar, que a gente então saia daquele ambiente, que a gente planeje essa saída, planeje essa transição, porque tem muita gente que, eu não gostei de fulano, não gostei de ciclano, vou pedir conta e vou embora. Planeje essa transição. Você é dono da sua carreira, você é dono do seu profissional, da sua história profissional. Significa descobrir a quem o seu trabalho está sendo oferecido e ressignificar o propósito. Avodá fala de propósito. Então, se eu venho na igreja, qual é o meu propósito? Se eu vou para o meu trabalho, qual é o meu propósito? Isso muda a mente, muda a forma como a gente enxerga as coisas. Avodá não significa virar escravo emocional do sistema, não significa aceitar humilhação passivamente, significa descobrir que até o lugar do suor pode se tornar um lugar de propósito. Mas para isso as pessoas lá precisam saber que você encara o trabalho como um avodá, que você é um cristão, que você é um servo do Senhor. Nós precisamos ter testemunhos dentro do nosso emprego, ganhar almas ali. Nós passamos maior parte do tempo da nossa semana, que não seja com a nossa família, que naquelas horas ali eu não considerei o tempo de descanso, nem o tempo com a família, mas a maior parte do nosso tempo de inatividade a gente passa no trabalho, e a gente já ganhou alguma alma para Jesus ali. Quando vem falar mal do chefe, como é que a gente se comporta? Quando vem falar mal da mulher, ou falar bem da mulher ou do homem, como que a gente se comporta? Trabalhe adorando e adore trabalhando. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para poder compartilhar com a igreja hoje. Eu espero que Deus tenha falado com você da mesma forma que Ele falou comigo. Entender isso muda a nossa forma de trabalhar, muda a nossa forma de encarar os nossos colegas, muda a nossa forma de encarar as cobras. A gente começa a ver ovelhas perdidas. Muda a nossa forma de encarar o nosso patrão. Uma coisa que eu aprendi a respeito de respeito e honra, acho que eu já falei isso aqui, não lembro. Respeito é aquilo que parte de mim. Eu respeito você porque eu sou educado. Honra não tem nada a ver comigo, com como eu fui educado. Honra tem a ver com você. Eu honro o outro pelo que ele faz, independente do que eu acho dele. Existe um homem à liderança do nosso país, o chefe do executivo. Ele merece honra e a nossa oração. Dentro do nosso trabalho, existe ali um chefe, um patrão, que construiu aquilo ali, que tem nos seus ombros o peso da responsabilidade daquelas vidas, que se não andar certinho vai ser preso. Merece honra. Dentro da igreja, nós temos os nossos líderes, aqueles a quem Deus escolheu para trazer um propósito, e eu
na minha fé, na minha consciência de cristão, na minha forma de entender o Evangelho, me alinho a esse propósito junto com eles. Merecem honra. Não, se você já foi líder, se você é líder, ou se você pretende ser líder alguma vez, não existe nada mais importante, eu acho que os pastores vão validar o que eu vou dizer. Não existe nada mais importante para um líder ter os seus liderados perto dele, ver os seus líderes. Isso alinha propósito, isso mostra, nós estamos juntos, nós estamos caminhando juntos. Amanhã nós vamos ter um culto de oração, meia hora orando. Vai ser disponibilizado um link nas redes sociais, como sempre é feito, nos canais virtuais da igreja. Seria bom você estar lá, para orar, para avodar, para honrar aqueles que estão trazendo esse direcionamento. Nós vamos ter vigília. Vem para avodar, para você colocar ao Senhor as suas petições, mas venha para honrar. Não existe avodar sem propósito. Não existe propósito sem honra.